simplesmente as pessoas ao meu redor eram muito importantes para mim. Então, não só os meus pais, mas os meus amigos, a forma como eu via lá os meus amigos. Eu lembro claramente de uma amiga minha, que ela é até hoje veterinária das minhas cachorras, e falando assim: Dani, mas será que você vai conseguir fazer as coisas que você quer sendo professor de yoga? Falando em termos de resultado, quando eu ganhava ali, estava ganhando na faixa dos entre 5 e 8, então eu estava ali como faixa azul. Então, quando eu ganhava isso, eu falava, cara, é inviável, eu não via ninguém ganhando mais do que isso. Quando eu ganhava isso, eu não via luz no fim do túnel. E para mim, eu já estava passando uma perrenga para conseguir fazer as coisas que eu queria, estudar, continuar fazendo as coisas que eu amava, viajar, cuidar ali. Ainda na época não era casado, ou estava ali na transição já para casar, mas eu não via. Tipo, cara, como é que eu vou conseguir viver com isso? E aí, quando eu vi o resultado e pessoas que estão ganhando metade do que eu ganhava, eu falo, cara, como é que pode? Se a pessoa quiser continuar se aprimorando, como é que é? Porque aí vira, tipo, é você patinando o tempo inteiro. Ah, Rui, que bacana que você fez aula comigo em Portugal. Fico muito feliz em saber disso. E então, eu acho que de verdade é possível? É extremamente possível. É fácil? Não, não é fácil. Só precisa de uma coisa, de você acreditar. Só precisa de você. Só precisa da sua ação. Só precisa da sua vontade. E aí, busque elementos. O que você pode fazer? Então, busque elementos nos quais vão te mostrar que você tem algumas coisas para corrigir, você tem algumas coisas para ajustar, tá? Então, assim, ó, assista, tem um monte de conteúdo aqui. É, é, assista isso. Assista os conteúdos, busque nos conteúdos e tente enxergar o que você está fazendo de errado para não ter chegado no resultado que você quer, tá? E é uma coisa importante assim. Eu tinha, como eu também fiz um processo de transição, como eu também passei por um processo de transição de profissão, vim de outras profissões, me formei em administração de empresas. Então, como eu passei por esse processo de transição, quando eu decidi ser professor de yoga, e naqueles meus primeiros 4, 5 anos que eu decidi isso, mudar drasticamente, tive o apoio dos meus pais na época, e simplesmente as pessoas ao meu redor eram muito importantes para mim. Então, não só os meus pais, mas os meus amigos, a forma como eu via lá os meus amigos. Eu lembro claramente de uma amiga minha, que ela é até hoje veterinária das minhas cachorras, e falando assim: Dani, mas será que você vai conseguir fazer as coisas que você quer sendo professor de yoga? Isso em 2003, sei lá, tinha sido 2002, eu me formei, e 2003, eu lembro claramente dela me falando. E para mim era assim, é, cara, eu tenho certeza que sim. Mas nesses primeiros anos que foram tão difíceis para mim, foram tão complicados para que eu tivesse sucesso, me vinha sempre à mente ela falando: cara, Dani, será que você fez a opção certa? Será que você vai dar certo isso? E nos primeiros anos que eu estava ali patinando, eu falava: cara, eu acho que ela estava certa, eu acho que eu não deveria ter escolhido isso. E eu tinha vergonha de falar para as pessoas que, cara, às vezes eu não tinha dinheiro para comer. Eu tinha vergonha de falar para os meus amigos, cara, não deu certo. E foi quando eu comecei a, tipo, não, eu preciso fazer dar certo, eu preciso dar um passo para trás e mudar. E aí eu comecei a mudar e comecei a dar certo. E hoje, cara, eu sinto orgulho. E naquela época eu tinha vergonha. E eu sinto orgulho de poder proporcionar para as minhas filhas um estudo decente, proporcionar para as minhas filhas poder viajar, proporcionar para minha esposa, para mim, poder fazer o que a gente ama. Eu tenho orgulho de ter chegado aonde eu cheguei,
ter tido a humildade em alguns momentos de mudar a minha opinião e fazer diferente, porque o que eu estava fazendo não estava dando certo.